Olá! Testando a conexão aqui porque eu tô no hotel e aí às vezes o Wi-Fi do hotel é uma porcaria, então eu tô testando. E aí, pessoal, conseguem me ouvir? Pati! A Pati devia estar aqui comigo, especialista no assunto, e fica aí com vergonha. Na próxima eu vou te arrastar, Pati, pra cá. Adoro quando aparecem os waves ali pra eu dar tchauzinho. Gente, essa live de hoje teve bastante perguntas. Acho que gestão da mudança é um assunto que muita gente tem interesse. Muita gente gosta de saber um pouco sobre métodos para fazer. Claro que eu vou falar de gestão da mudança, mais focado a criação de uma cultura de inovação. Não vou falar em gestão da mudança para outros tipos de programa, porque eu não tenho experiência nisso, né? Então eu vou falar mais para inovação e Lean, que são as coisas que eu tive mais contato. Agradeço aí imensamente as pessoas que não são do futebol, porque eu super lerda, marquei a live no pior momento possível. Mas faz parte, eu não tenho muita noção do que tá acontecendo aí nos jogos. Infelizmente, senão eu teria marcado em outro horário. Ai, ai. Tô dando aí um tempinho pro pessoal entrar, porque eu marquei 8h30, são 8h28, então ainda tem um espacinho aí pra começar. Quem não mandou pergunta, se quiser mandar, pode aproveitar aqui pra colocar as perguntas também, pra gente ir fazendo um bate-papo sobre o tema. Outra coisa que eu vou aproveitar para avisar, enquanto o pessoal tá entrando, a gente postou hoje o primeiro vídeo dos embaixadores do Inova, e foi o vídeo da Stephanie, que ela mora lá em Israel. Israel é um dos maiores hubs de inovação do mundo, e aí ela compartilhou um pouco sobre como funciona lá e tudo mais. Foi bem legal. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Acho que já somos alguns aqui. A primeira pergunta que eu tenho aqui... Ai, obrigada. Gente, eu tô loira. É verdade. Tem gente que não tá me reconhecendo, mas agora eu já me acostumei. No início eu olhava assim, parecia um ser estranho. Mas agora eu já tô até gostando. Minha mãe dizia que mulher não envelhece em lora, né? A gente troca os cabelos brancos pelos loiros. Então eu cheguei nessa fase aí da vida. Faz parte. Vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui, eu tô com a minha colinha no computador, é sobre alguma dica de como estruturar a gestão da mudança, tendo como foco uma cultura de inovação. Na verdade, eu tenho várias, né? Eu vou falar de algumas aqui que podem ajudar, e se vocês quiserem mais dicas, vocês vão perguntando por aí. Basicamente, o ponto da cultura da inovação é o seguinte: o que a gente aprendeu nas escolas de negócio, nas universidades, sempre foi uma cultura corporativa muito focada na escassez. O que eu quero dizer com isso? Muito focada em competição, em você ser melhor do que os seus concorrentes. Quando você olha para os modelos de planejamento estratégico, tradicionais, você tá falando de olhar o quê? Barreiras de entrada, barreiras de saída, como que eu tenho oportunidades e ameaças olhando para o mercado, mapear os concorrentes e etc. Então, nós fomos criados numa lógica muito pautada em: eu preciso de visibilidade do meu escopo, eu preciso de entendimento do mercado que eu estou inserido, e eu preciso compreender dentro desse mercado como que eu tenho um diferencial competitivo para fazer aquilo. E eu faço isso mapeando meus concorrentes, mapeando a minha indústria e, em geral, dentro do paradigma da indústria. O que aconteceu é que, com o advento das tecnologias exponenciais, principalmente, a gente teve uma democratização do acesso à informação. Então, o que isso gerou de consequência é que ficou muito mais fácil criar novos produtos e novos serviços. Então, você tem 1 milhão de empresas nascendo o tempo inteiro,
E fica cada vez mais complexo modelos tradicionais de planejamento estratégico conseguirem te dar uma visibilidade do que está acontecendo. Você pergunta para você hoje, quem é seu concorrente? Pode ter um indiano pensando em abrir uma startup que vai competir com o seu negócio e vai matar seu negócio. Então fica impraticável você ficar tentando mapear o mercado e você ficar tentando entender o que está acontecendo em todos os lugares do mundo em tempo inteiro. Então você precisa mudar o seu mindset de um mindset de escassez, um mindset focado em domínio, comando e controle, para um mindset de abundância, que é um mindset focado em colaboração, em co-construção, em como eu sou interessante para esse indiano querer trabalhar comigo e não para eu vê-lo como uma ameaça necessariamente, até porque ele também precisa escalar. Dentro dessa visão, o que acontece muito é que a grande maioria das empresas, elas percebem que elas precisam inovar e elas precisam fazer diferente. Elas percebem que as margens são cada vez menores, elas percebem que elas não conseguem mais ser tão atrativas para os jovens trabalharem lá, elas percebem várias dessas coisas, mas elas não entendem direito como fazer essa inovação acontecer. Então, o grande problema não é mais a sensibilização da necessidade da inovação, e sim o entender que, de fato, uma inovação sustentável passa por uma mudança de cultura necessariamente. De uma cultura de escassez e de mindset de competição e comando e controle, para uma cultura de abundância com mindset de colaboração. E a gente falar mais de cocriação, parcerias, etc. Isso parece muito bonito no discurso, mas na prática isso é extremamente complexo. Por quê? A grande maioria das empresas que teve sucesso até hoje, elas cresceram no mindset de conformidade, de reduzir o volume de variabilidade dos processos, de eu conseguir entender tudo o que está acontecendo. E como as pessoas vivenciaram o sucesso dessa forma, elas não conseguem entender sucesso de outra forma. E essa é a primeira alavanca de gestão da mudança que eu vou falar, que é a alavanca de fazer sentido a um nível pessoal. O que eu quero dizer com isso? E aqui até citaram o livro da Carol Dweck, eu posso falar sobre ele depois também, se vocês quiserem um pouquinho. Eu acho, inclusive, que eu fiz resumo dele aqui, vai lá nos destaques livros que tem lá. Fiz sim. Mas é muito bom, muito, muito, muito bom. Obrigada aí. Mas aí, voltando. Quando a gente fala de fazer sentido para as pessoas a um nível pessoal, a gente não tá falando de ser lógico só. Porque às vezes a gente acha que as pessoas vão mudar de comportamento porque o comportamento novo tem lógica. Se eu digo para você, a sua margem tá abaixando, você tá tendendo a quebrar a sua empresa, você não sabe para onde ir, a tendência é você piorar seu resultado o tempo inteiro, ou seja, a certeza de insucesso, tentar alguma coisa deveria ser melhor. E aí a pessoa deveria pelo menos experimentar a inovação, porque não fazer nada é certeza de insucesso. A gente tende a acreditar que essa lógica apenas consegue fazer as pessoas mudarem de hábitos. Mas o ponto é justamente esse, as pessoas não têm hábitos porque eles têm lógica. O nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro ele tem hábitos porque ele está acostumado a fazer as coisas da mesma forma. Então, por exemplo, se eu como um doce todos os dias depois do almoço, quando eu almoçar, eu vou sentir vontade de comer um doce. Então não é assim que funciona a cabeça humana. Se a gente só mudasse de comportamento por causa da lógica, ninguém comia bacon, todo mundo corria todo dia, todo mundo malhava o tempo inteiro, porque logicamente a gente sabe que faz bem para nossa saúde. Mas a gente não faz porque não é apenas uma decisão lógica. Então, o que eu tô querendo dizer no fim das contas? A primeira alavanca de gestão da mudança, que é fazer sentido a nível cognitivo, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que você precisa criar experiências nas quais as pessoas vivem sim outra realidade. Então, quando eu falo de criar um hábito, vou pegar lá o hábito da corrida. Eu quero começar a correr. A gente tem a mania de achar que a motivação precede a ação, que precede o resultado. Quando você fala de uma mudança de cultura, de hábito, de qualquer coisa, você tem que quebrar esse paradigma de que a motivação precede a ação. Nesse tipo de situação, a ação precede a motivação. Pensa no personal trainer, por exemplo. Você não tá feliz de malhar, você não tá feliz de correr, você tá odiando aquela merda. Você vai fazer por quê? Você vai fazer porque tem uma pessoa te enchendo a paciência pra fazer. E aí você vai correr um dia, você vai correr outro dia, você vai correr outro dia, você toma a ação
E a repetição dessa ação traz resultados que te motivam a continuar. Quando você olha a nível cerebral, um hábito é um caminho preferencial na sua cabeça. Se você tem um caminho preferencial, o seu corpo, a sua mente, ele tende a seguir aquele caminho preferencial. Se você quer criar um hábito novo, não vai ser fácil, não vai ser gostoso, não vai ser legal no início, até ele virar um hábito de fato, ele apagar aquele anterior caminho preferencial e criar um caminho novo. Alguns autores falam que levam 20 dias, 60 dias, 90 dias para criar um hábito novo. Se você fizer isso todos os dias, é exatamente o poder do hábito, mas depende do tipo de hábito que você está falando. Então, quando eu falo de gestão da mudança, o que eu quero dizer corporativamente falando? Não adianta você falar até babar na cabeça dos executivos e esperar que isso faça eles mudarem de atitude. Eles não vão mudar de atitude só porque tem lógica. Eles precisam experimentar uma forma diferente de trabalhar, na prática. Então, o que a gente tem falado bastante é de criar jornadas para esses executivos, nas quais eles obrigatoriamente tenham que experimentar uma forma diferente de fazer as coisas. Aí você fala, obrigatoriamente? É, obrigatoriamente, porque se for opcional, não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, hoje a gente tem feito muita coisa relacionada a criar jornadas de transformação para os executivos, em geral, que são os mais influentes da organização. E isso não quer dizer que são os que têm mais alto cargo hierárquico. Muitas vezes pode ser sim, mas a gente, em geral, faz um mapa de pessoas que têm influência dentro da empresa e a gente tenta descobrir quais dessas pessoas que têm influência realmente conseguem ser, né, direcionadores dessa mudança de maneira mais fácil, eles experimentando a forma diferente de fazer. Então, você vai criar essa jornada de experimentação da inovação. Como? Por exemplo, você pode criar grupos de intraempreendedorismo, startups internas, concursos de ideias que tenham desenvolvimento atrelado. Você tem que fazer eles viverem formas diferentes de fazer, para eles poderem se convencer de que aquilo faz sentido na prática. Né? E aí, com o tempo, de maneira consistente, você pode deixar essas pessoas fazerem sozinhas. Então, você tem como se fossem os personal trainers da mudança para a inovação, quando eu tô falando dessa primeira alavanca, que é a alavanca de fazer sentido a nível cognitivo, a nível de hábito para as pessoas. A segunda alavanca que eu vou falar é a alavanca do treinamento e capacitação. A gente muitas vezes espera que as pessoas mudem de comportamento, mas elas aprenderam a vida inteira a trabalhar de outra forma. Então não é natural para elas e muitas vezes não faz sentido para elas. E quando eu tô falando de inovação, grande parte das vezes gera uma insegurança, porque a inovação é uma atividade que ela é de risco necessariamente. Então você não vai saber exatamente o resultado que você vai ter de início, você não vai saber exatamente como as coisas vão se comportar, você não vai saber exatamente se vai dar certo, se vai dar errado. E como envolve muito risco, é natural as pessoas terem medo de fazer. Porque elas foram criadas para não enfrentarem riscos, para não passarem por riscos, para terem controle do escopo e não permitirem que o escopo mude. E aqui eu tô falando o contrário, eu tô falando, o escopo mudar é muito bom. Porque é mais importante agregar valor do que o escopo em si. A gente não tem que se apaixonar pela solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema. E se apaixonar pelo problema quer dizer se apaixonar pelo que cria valor de fato. Tem um exemplo que eu adoro, que ele é super simples, eu acho que eu já devo ter citado ele aqui, mas tem não sei se é uma piada ou se é uma história que a gente fala que a NASA queria desenhar uma caneta para escrever no espaço. E que ela teve muito problema para criar essa caneta, porque ela queria ter uma caneta que a gravidade não prejudicasse a tinta de descer. Então, tiveram que fazer vários estudos, gastaram milhares de dólares para criar uma caneta que escrevia no espaço. A Rússia foi lá e usou um lápis, que custava alguns centavos. Né? É claro que eu não sei se a história é real ou não, mas a ideia da história é: você se apaixona tanto pela caneta que você quer achar a caneta que faça aquilo daquela maneira que você quer. E não se apaixona pelo problema que é escrever, que é conseguir escrever no espaço. E aí você pode achar uma solução alternativa muito melhor, muito mais adequada, muito mais viável, porque você se apaixonou pelo problema e não pela solução. Então, treinamento e capacitação é muito importante. Mas como que eu vou fazer treinamento e capacitação? Eu tô falando de formação de adultos. Adultos aprendem testando na prática e casando isso com a teoria. Então, você precisa mesclar essas coisas para elas fazerem sentido para as pessoas.
Aí você fala, beleza, e se o líder, né, o meu chefe ou o grande líder da organização não concorda com a inovação e ele não quer transformar a empresa em mais inovadora, ou ele diz que quer, mas na prática ele não tem atitudes alinhadas a isso porque ele foi formado num outro contexto, ele foi formado de outra forma e ele ainda não experimentou isso na prática. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dedicar energia para criar convencimento nessa pessoa. Então, se você tem um grande sponsor que ele é muito importante para as coisas acontecerem, antes de fazer revoluções, tenta ganhar essa pessoa. Tenta fazer pequenas implementações que geram quick wins, que geram resultados rápidos, para que essa pessoa venha para dentro da transformação. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro tentando lutar contra a maré e tentando fazer revolução em lugares onde não tem abertura para essa revolução acontecer. Então você precisa conseguir gerar influência, né? E aí a gente entra um pouco em modelos de liderança, porque liderança por influência é muito diferente de liderança por autoridade. Você liderar por influência quer dizer que você lidera porque você tem mais conhecimento daquele assunto, porque você sabe as horas de trazer o conteúdo daquilo que você quer trazer. Não existe board, não existe gestor que não queira ganhar dinheiro, que não queira que a empresa cresça, que não queira ter sustentabilidade. Se você não consegue convencer essas pessoas, é porque você não tá tendo argumentos bons o suficiente. Então você precisa, né? E aí eu falo muito isso. Eu conheço muitos agentes de mudança que eles sempre jogam a culpa da transformação não acontecer nos outros. Ah, o meu líder não compra a ideia. Ah, minha empresa não apoia. Ah, mas vamos olhar um pouco pra gente. Como a gente tá vendendo isso? A gente tá conseguindo criar quick wins que fazem de fato as pessoas acreditarem? A gente tá conseguindo trazer conteúdo? Então, assim, tem umas coisas super legais. Tem um report de futurismo da NWeb. Depois tudo que eu citar aqui, eu coloco no Stories. Da NWeb, que ele fala sobre futurismo. E ela faz esse report, ela tem o Instituto do Futuro, né? Ela é uma professora da NIU. E todo ano ela publica as principais tendências em termos de futurismo e cenários prováveis e cenários possíveis. É muito legal, é muito interessante. Ela inclusive coloca qual que é o grau de maturidade daquela tecnologia para cada um daqueles cenários. Então é muito legal, por quê? Porque você consegue gerar nas pessoas uma maior sensibilização do que está acontecendo. Uma maior sensibilização em relação a conteúdo de inovação, uma coisa mais tangível, mais palpável. Se você começa a ser esse agente dentro da sua empresa, que traz conteúdo, que traz conhecimento, que dentro da sua alçada começa a experimentar e começa a mostrar resultado, isso ajuda a convencer aquele alto líder para você poder fazer implementações maiores. Então, treinamento e desenvolvimento, essa parte de conhecimento, essa parte de capacitação, ela é extremamente importante. Quando a gente fala de conhecimento relacionado à inovação em si, a gente precisa fazer de uma forma que seja mais palatável para aquele público. O que eu quero dizer com isso? Poxa, eu estou lidando com uma empresa de construção que há muitos anos faz os processos de maneira muito tradicional, que nunca lidou com inovação, que nunca lidou com tecnologia. Você não pode dar um passo maior que a perna. Você não pode chegar simplesmente lá e falar assim: ah, eu vou trazer um monte de nego de startup aqui, todo mundo vai conversar. Eles não vão conseguir nem conversar. Então você precisa ajudar as pessoas a terem educação no assunto, né? As pessoas, se você vai muito intenso também, elas acabam se constrangendo de perguntar as coisas, né? Muita gente não sabe o que é uma startup, muita gente não sabe o que é um mínimo produto viável, muita gente não sabe conceitos completamente básicos de inovação. E tudo bem, né? Eu acho que o seu papel como agente de transformação, como pessoa que quer fazer a mudança acontecer, é justamente entender em que momento a sua empresa está e como você consegue ajudá-la a gradativamente ter maior consciência sobre isso. Então essa é a segunda alavanca, que é a alavanca de treinamento e capacitação. É claro que se a empresa já tem uma maturidade de inovação maior, se ela já percebe que escopo super definido não vai ser parte do jogo, que risco é parte do jogo, que ela consegue mensurar, consegue montar um portfólio equilibrado de investimentos em inovação. Se ela já consegue fazer isso tudo, são outros 500. Você vai falar de montar uma Digital Academy, de montar uma universidade, dentro da universidade corporativa, trilhas
para a inovação acontecer, montar programas de intraempreendedorismo, você está falando de uma maturidade maior. Em geral, quando você está falando de indústrias que tem uma cultura oposta a isso, que tem uma cultura de muito comando e controle ainda, é bem mais embaixo o buraco, né? Então você tem que começar por essa área que eu falei, de você ser um pouco o evangelizador da organização em relação ao conteúdo. Uma prática bacana é você pegar, por exemplo, esse report que eu falei da N-Web e monta e-mails para as pessoas que você acredita da organização que podem te ajudar a fazer essa transformação acontecer e manda para essas pessoas periodicamente. Fala, nossa, olha que interessante, essa tecnologia poderia ser utilizada aqui, olha o que está acontecendo lá na China, olha o que está acontecendo lá em Israel. Se torne a pessoa que é o hub de conhecimento em relação à inovação no que você está fazendo. Porque as pessoas vão começar a te procurar para perguntar, elas vão começar a te ver como referência, elas vão começar a te pedir ajuda. Então você precisa, né, exatamente ter familiaridade com os assuntos. Você precisa mostrar que você veio com conteúdo e não só com a vontade de deixar tudo colorido, porque isso não é inovação. Essa é a segunda alavanca. A terceira alavanca é a alavanca do exemplo da liderança, ou a alavanca que a gente chama de role modeling, né? Qual que é a ideia dessa alavanca? Se você fala que o líder precisa ter um discurso coerente com a prática. Então, por exemplo, eu fui dar uma palestra na HSM Expo ano passado e um dos palestrantes era o CEO da Pixar. A Pixar dos desenhos animados que eu amo de paixão, Toy Story, Procurando Nemo, Divertidamente, enfim, vários. E a Pixar, reconhecidamente, é uma empresa muito inovadora e muito criativa. E o que ele estava dizendo lá é como que os líderes fomentam a criatividade de fato. Então ele compartilhou algumas práticas que eu achei fenomenais. Por exemplo, na Pixar, quando você tem reuniões para definição, decisões, ideação, o líder obrigatoriamente tem que ser a última pessoa a falar, a dar a opinião dele. Porque eles perceberam que sempre que o líder dava a opinião no início da reunião, todo mundo convergia as suas opiniões para a opinião do líder. E aí a gente perdia, né? Eles perdiam a riqueza das ideias diferentes, a riqueza do embate construtivo. Eles perdiam essa possibilidade de gerar soluções melhores. Então os líderes lá, eles entendem que eles são muito mais fomentadores de ideias do que pessoas que dão respostas, né? E esse é uma grande quebra de paradigma. Você tem que fazer muito mais perguntas do que dar respostas. Você tem que muito mais fomentar a criatividade do que, de fato, falar que o que você acha é a resposta certa para tudo. Porque não tem resposta certa para tudo e cada dia menos vai ter. E você tem que estar ok com isso. Então, se um líder fala, eu quero fazer uma empresa de inovação, eu quero uma empresa super inovadora, eu quero uma empresa de ideias, mas ele nunca traz ideia diferente nenhuma, ele nunca aceita que ninguém que deu uma ideia diferente possa continuar com aquilo. Quando alguém erra, não por desleixo, mas erra tentando fazer uma coisa nova, ele vai lá e logo corta essa pessoa, ele vai lá e logo dá um esporro nessa pessoa. Se você exerce esse tipo de liderança, as pessoas simplesmente vão ver uma incoerência entre o seu discurso e a sua prática. E as pessoas seguem muito mais a prática do que o discurso. Então isso acaba sendo um dos grandes bloqueadores para a gente conseguir ver a mudança acontecer. Aí você fala, o que eu posso fazer sobre isso? Você pode, por exemplo, sugerir a utilização de um Agile Coach para esse líder, que é tipo o personal trainer do comportamento da liderança. Então é uma pessoa que vai acompanhar as reuniões desse líder, é uma pessoa que vai dar feedback para esse líder se ele se portou bem ou mal naquela reunião, é uma pessoa que vai... Aí você fala, tá, mas se o líder não quiser? Se ele não quiser, ele não ia mudar anyway, porque ninguém muda sem querer primeiramente. Então, não fazer esse movimento agora, volta lá no passo 2 que eu tava falando e gera nele o awareness, né, a consciência da necessidade da mudança nele. E aí, depois disso, você vai e começa a fazer o trabalho de conseguir, ou você, se você tiver liberdade, abertura para isso, ou de você trazer alguém para fazer isso dentro da organização, né? Então, a gente precisa, sim, desse tipo de mentoria e coaching para esses líderes mudarem. E a última alavanca que eu vou falar nesse modelo que eu tô falando agora, depois eu vou falar de outros, e aí eu vou falar um pouco dessa etapa de convencimento que é tão importante, é a alavanca de mecanismos formais.
Não adianta uma empresa falar, eu quero ter uma cultura mais inovadora, eu quero conseguir fazer as pessoas se engajarem mais, se ela não tem, de fato, mecanismos que mostrem que isso é verdade na prática. Então, se quando eu vou promover as pessoas, eu promovo as pessoas que nunca tomam risco nenhum. Se eu sempre que eu vou garantir que eu quero ter alinhamento, eu sou uma pessoa extremamente diretiva. Esse tipo de mecanismos formais, meu sistema de gestão e de produção só valorizam quem faz exatamente o que está ali descrito, nunca quem tenta fazer alguma coisa diferente e experimentar. Se os meus mecanismos formais, eles reforçam comando e controle, eles reforçam não tomar risco nenhum, eles reforçam não usar ideias novas nenhumas, né? Nenhuma, não sei, gente, eu sou péssima nessas coisas. Nenhuma, as pessoas nunca vão mudar. Então, dentro dessas 4 alavancas, a gente sempre acha que treinamento e desenvolvimento é a mais importante delas. E não é, né? Treinamento e desenvolvimento te dá até duas vezes mais chances de sucesso no programa de transformação, enquanto fazer sentido a nível cognitivo, o exemplo da liderança e os mecanismos formais te dão até 4 vezes mais chance de sucesso, te dão o dobro de chance de sucesso. Então, eu falei um pouco da necessidade do mapa de influência, você vê quem são os líderes naturais na organização e você usar para o bem essas pessoas para engajarem, entenderem e motivarem a mudança, porque eles são respeitados dentro da empresa. E aí, uma coisa muito importante, entrando na parte de convencimento, é você entender qual é o perfil da pessoa que você está tentando transformar. Né? Quando a gente fala de gestão da mudança, a gente gosta de achar que a gente quer tratar pessoas igual gado, né? Eu quero uma ferramenta que valha para todo mundo. Mas é muito personalizado, é muito ligado a como eu convenço, principalmente essas pessoas que são hubs naturais dentro da organização e que depois eu vou expandir isso para o restante. E aí, falando das 4 alavancas, respondendo aqui rapidinho. 4 alavancas. A primeira, fazer sentido a nível cognitivo, né? Fazer sentido a nível pessoal. A segunda, treinamento e desenvolvimento. A terceira, exemplo da liderança. E a quarta, mecanismos de reforço, mecanismos afirmativos. E aí, falando de conhecer esse líder bem, tem alguns modelos para você entender perfil de líderes e esses modelos te ajudam a influenciar melhor essas pessoas. Não vou falar só de perfis, eu também vou falar um pouco de programação neurolinguística. Espero que vocês usem para o bem. Não é para ficar manipulando as pessoas por aí, é para usar para transformação, para inovação, que é coisa boa, é coisa que a gente gosta que aconteça, tá? Não é para ficar usando com namorado, namorada, para convencer a fazer coisas que não queriam que fizesse. Então, cuidado com as ferramentas. Por sinal, meu namorado tá na live. Não é muito bom eu ficar falando isso. E ele dá aula disso, né? Então é mais tenso ainda. Vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou falar de entendimento de perfil é uma ferramenta que chama MBTI. Eu acho que muita gente conhece, mas para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho qual que é essa ferramenta. Tem um monte de testes online gratuitos que não são super refinados, mas dão para dar uma ideia do perfil das pessoas e que te ajudam a se posicionar. O MBTI, ele tem 4 letras e cada letra tem 2 opções. Então, a primeira letra é o E ou o I, de extroversão ou introversão. O que isso quer dizer? Não é de timidez, tá? O E e o I do MBTI, eles são ligados a recarregar energia. As pessoas extrovertidas, elas recarregam energia em grupo. As pessoas introvertidas recarregam energia ficando sozinhas. Dependendo do grau que você tem, se for um grau bem pequeno, você pode oscilar entre as letras daquela característica. Depois do E, a segunda letra é o N ou o S. O N é de intuição, é porque é em inglês. E é intuitive, e aí eles marcam o N. Não me pergunte por quê. E a intuição, são pessoas que, em geral, gostam mais de visão macro. Não entendem e não conseguem ver muitos os detalhes. E essas pessoas, elas costumam pular para a solução. Então é aquela pessoa que, se você dá uma ideia, ela já vê lá na frente a ideia funcionando, ela já fala que aquela ideia faz sentido, ela já consegue linkar aquilo com algum resultado prático, ela consegue ter uma visão mais ampla. É muito ligado o N aos perfis de inovação, né? Dos innovators lá na curva de inovação, aqueles 8%, eles são muito ligados ao N. O S é o perfil das pessoas mais analíticas, mais detalhistas.
São as pessoas que elas precisam saber cada uma das etapas para conseguir ver o resultado acontecendo. Ah, então é mais legal ser N do que S? Não, você precisa dos dois. Né? O N sozinho vai ficar com um monte de ideia maluca, não vai implementar nada. O S sozinho vai ficar com um monte de análise, dificilmente vai ter ideias novas ou dificilmente vai conseguir ter coragem de abraçar alguma coisa que é muito arriscada. Claro que eu não tô falando para rotular as pessoas, eu tô dando uma ideia de como o MBTI funciona para te ajudar na influência que eu vou chegar daqui a pouco. A terceira letra é o F ou o T. O F de feeling, que é de sentimento, e o T de thinking, que é de razão. O F e o T, eles são relacionados à tomada de decisão. Então, se você perguntar para uma pessoa T como que ela compra uma casa, ela vai falar: eu vou olhar o custo por metro quadrado, eu vou olhar a localização em relação ao metrô, eu vou olhar o quanto que aquele bairro tem criminalidade, eu vou olhar indicadores objetivos para me ajudarem a tomar decisão. Se você perguntar para uma pessoa F, ela vai falar: eu vou comprar uma casa que eu me sinta bem dentro dela. Então, a tomada de decisão, ela é mais racional ou ela é mais emocional. Ou ela é mais justificada pela razão ou pela emoção, porque todo mundo toma decisão emocionalmente. Então, esse é o F e o T. E a última letra é o P ou o J. A pessoa J, ela é uma pessoa mais metódica, ela é uma pessoa mais organizada. Uma pessoa J, quando vai fazer uma viagem, ela vai fazer uma planilha de tudo que ela vai fazer cada um dos dias, ela vai ter um horário para o que ela vai fazer, ela vai querer entender o que está acontecendo. E é uma pessoa que normalmente, quando as coisas saem do planejado, ela fica muito nervosa, ela odeia aquela correria de última hora. Ela gosta de um momento que está planejado ser só acompanhado e não ter mudança demais de última hora. A pessoa que é P, ela é aquela pessoa que vai chegar na viagem, vai chegar na cidade, vai falar assim: o que tem pra fazer aqui? E vai sair andando, vai sair procurando as coisas. E em geral ela adora aquele corre-corre de última hora, porque ela se sente mais criativa e mais produtiva no corre-corre de última hora. O que é importante saber sobre isso? Se você tá lidando com um líder que ele é mais extrovertido, você pode ter uma abertura maior para falar de uma maneira mais informal. Você pode aproveitar momentos que não são muito, né? Tá tendo um almoço em conjunto para trazer um assunto interessante. Se você tá lidando com um líder que ele é S, você precisa de dados e fatos. Não vai tentar ir só na aspiração, só na intenção, porque para ele não vai fazer sentido. Se você tá lidando com o líder N, não vai com detalhe demais, porque ele não vai ter paciência para lidar com aquilo. Se você tá lidando com o líder T, traga argumentos lógicos para ele conseguir entender por que aquilo funciona. Se é com o líder F, traga um storytelling que faça sentido para ele, né? Então, assim, de acordo com o perfil do líder, você consegue moldar melhor a sua influência para ajudar na transformação. Isso é muito importante e isso ajuda muito no dia a dia. Outra ferramenta de mapeamento que a gente tem dos perfis é o que a gente separa: perfis pioneiros, perfis drivers, né, diretivos, perfis integrators, que são aqueles mais humanos, e os perfis guardians, que são aqueles mais analíticos. Então, quando eu falo do pioneiro e do guardião, eu tô falando de perfis que são opostos. O pioneiro é aquele perfil de líder que ele é mais visionário, ele é mais criativo, ele acredita que o que aconteceu no passado não importa muito, porque o futuro é diferente, porque como as condições de contorno mudam, o futuro é diferente do passado. O líder, que é guardião, que é o oposto, ele vai estar acreditando em quê? Que o que funcionou no passado tem uma razão de ser, tem uma história, e que essa história tem que ser analisada para desenhar no futuro. A gente tem que fazer aquilo que já deu certo, e não ficar testando coisas novas sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Não tô falando aqui qual que é melhor, qual que é pior, não tem disso, né? São perfis, são complementares. Mas o que eu tô trazendo aqui de importante é: o líder pioneiro, ele tem qualidades maravilhosas, que eu posso ser criativo, eu posso ser inovador, eu posso gostar de várias ideias, mas eu muitas vezes não vejo o risco atrelado àquilo. Eu não consigo perceber o risco que existe. Quando eu tô falando do líder que é guardião, ele consegue identificar os riscos, ele consegue analisar as coisas, mas muitas das vezes ele não inova. Então a gente tem aí um combate, né, um conflito entre esses dois tipos de líderes e eles vão agir de maneira diferente. Na empresa que eu trabalho, é utilizado esse framework para analisar os nossos perfis.
E aí você não tem um perfil só, né? Você tem grau de perfis para todas as letras na sua análise. Depois eu vou falar um pouquinho do meu. Os leaders drivers, que são os diretivos, são aqueles líderes que eles são muito focados em resultado. Para eles, sucesso é impacto gerado. Então, às vezes, eles podem esquecer um pouco do ser humano. Eles podem ser muito diretivos, serem muito duros e não terem o ser humano aí sendo levado em consideração. É um líder que gera resultado, gera impacto, mas de maneira nem sempre muito sustentável. Ele tem que tomar cuidado com isso. Já os líderes integradores, que são os últimos que eu vou falar aqui, são líderes que gostam da parte humana. As pessoas são mais importantes do que o resultado em si. E eu acho que a partir do trabalho em grupo que esse resultado vai acontecer. Então, por que é importante você entender isso e você entender quais são os principais, né, os perfis mais latentes na liderança que você está lidando? Primeiro, para você conviver com pessoas que têm perfil diferente do seu. Isso ajuda muito você a pensar de maneira diferente, ajuda muito você a enxergar coisas de outra forma e a ver coisas que você não conseguiria ver. Outra coisa boa é que você pode também utilizar isso para se controlar e para conseguir entender os momentos em que você não vai perceber as coisas, porque não é do seu perfil perceber. E aí você cria maior consciência e você consegue se comportar melhor. Então, por exemplo, eu sou pioneira, né? Eu sou 47% pioneira, eu sou 30% driver, eu sou... eu não vou fazer a conta certinho, uns 10, 12 aí, não sei detalhe, tá vendo? Sou N. Uns 10, 12, 13% integradora e sou só 7% guardiã. Então, e no meu MBTI eu sou ENTJ. Então, isso significa o quê? Que eu sou uma pessoa que eu consigo engajar, eu consigo trazer novas ideias, eu consigo empolgar o pessoal, eu consigo racionalizar, eu consigo organizar isso num plano de ação, mas muitas vezes eu não vejo os riscos atrelados, muitas vezes eu não sei todos os detalhes que eu preciso saber para as coisas acontecerem, muitas das vezes eu não consigo perceber os sentimentos das outras pessoas, e eu entender esse meu perfil me ajuda a ficar mais atenta para eu conseguir mudar as coisas, para eu conseguir fazer tudo acontecer. Então, por isso que eu falo que é tão importante a gente entender o nosso perfil e entender o perfil dos líderes que a gente está lidando. E tem testes online aí gratuitos, que não são, como eu falei, tão chiques e tão elaborados quanto os mais estruturados, mas que te ajudam a ter pelo menos uma noção, se você não tem como pagar, de qual que é o seu estilo de liderança e te ajudar a entender. Eu vou mandar alguns links aqui sim, pode deixar que depois eu posto aí uns links. E aí, falando de referência de material, que eu acabei falando um pouco de várias coisas ao mesmo tempo. Não, eu falei que eu ia falar de PNL primeiro, né? Falar de alguns gatilhos mentais. Gente, quando você tá falando de gestão da mudança, o ser humano, ele tem alguns gatilhos mentais muito interessantes. Não vou falar de todos, porque não é a minha área, mas eu vou falar de alguns que podem te ajudar muito na gestão da mudança na sua organização. Um dos gatilhos mentais interessantes é o gatilho do compromisso e coerência, que é o que eu mais gosto. O que é isso? O ser humano, ele é muito leal à autoimagem que ele tem dele mesmo. Então, se você tem um líder que ele sempre diz que ele quer ser mais inovador, que ele quer ser uma pessoa muito colaborativa, que ele quer fazer parte, esse líder, ele é um líder que ele vê nele mesmo essa imagem. Então, significa que ele não consegue ser uma pessoa que gera... como que eu vou dizer? Ele não consegue jogar contra aquilo que ele vê nele mesmo. Então, se você, na hora de gerar convencimento, você virar e falar assim, poxa, como você é muito colaborativo, eu sei que você quer trazer esse mindset de inovação, eu acho que seria legal, seria interessante você usar esse conteúdo aqui. É normal o ser humano querer ser coerente à imagem que ele tem dele mesmo. Então, se você percebe num líder a vontade de fazer, mas ele ainda não consegue fazer, você chamar ele para o compromisso e coerência ajuda no gatilho mental. O meu namorado tá curtindo muito porque ele dá aula disso. Por sinal, eu vou deixar o link aqui do Instagram do meu namorado para vocês mandarem para ele perguntas de negociação e dessas coisas de mindset, porque ele manja muito disso. Vamos lá, eu falei também de conteúdos aqui
de autores, né? Porque teve uma pergunta, deixa eu abrir a pergunta aqui, relacionada a autores que podem trazer aí coisas interessantes em relação à mudança pra gente conversar. Eu listei aqui 3 autores que eu acho que são interessantes. Um deles, eu não vou falar muito do livro aqui, porque eu já fiz um resumo desse livro. Na verdade, 2. Tem no Destaques Livros, tem um destaque do livro Mindset, que é um livro que vai falar sobre mindset de crescimento e vai falar de mindset fixo. Outro, que é o 5 Dysfunctions of a Team, também tá lá no resumo. É um livro que ele fala sobre times que funcionam bem, times que funcionam com sucesso. E a primeira característica para um time funcionar com sucesso é a vulnerabilidade, né? A gente aprende nas escolas de negócio muitas vezes que a gente tem que ser aquele executivo perfeito, aquele executivo que não é autêntico, que segue uma ordem de comportamento, e isso afasta tanto o potencial de inovação quanto o potencial de trabalho em grupo. As pessoas tendem a se identificar mais com quem não é perfeito. Elas tendem a se identificar mais com quem é de verdade, com quem tem defeitos, com quem tem qualidades, com quem tem suas características e traz pro jogo, traz pro grupo aquilo que é bom e consegue potencializar o grupo naquilo que ele é bom. Então, o Patrick Lencioni, que é o autor desse livro, se você tiver com preguiça de ler o livro, vai lá no Destaques que eu resumi o livro pra você. Se você quiser ler o livro, leia o livro inteiro. Se não, pega o aplicativo do 12 minutos e escute por 12, leia só por 12 minutos e você vai ter um resumo do livro lá também. Depende de como você prefere. Outro que eu separei aqui é a Brené Brown. Ela é uma autora que ela fala justamente sobre vulnerabilidade. Ela tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito e ela fala da importância da vulnerabilidade na geração de conexões de verdade entre as pessoas e na geração de trabalho em grupo efetivo, né? E a gente falou que inovação é tudo a ver com colaboração, então trabalhar de maneira colaborativa é extremamente importante. Se você não tem vulnerabilidade, você não tem confiança, e a confiança é a base para um trabalho colaborativo. Então não adianta a gente falar que a gente quer colaboração se a gente não fomenta vulnerabilidade e confiança nos nossos executivos. Essa é a triste notícia. E a Brené Brown, ela além do livro, ela tem um TED muito famoso sobre vulnerabilidade e ela tem um documentário no Netflix muito legal também, falando da importância da vulnerabilidade. Vai lá e assiste depois, porque vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o ser humano e sobre mudança e sobre conexões de verdade, que é o que vai te ajudar a influenciar aí, liderar por influência. Então eu separei esses 3 autores que são pessoas mais contemporâneas da gente, então eu não vou falar aqui do Coração da Mudança, aqueles livros mais velhos, não tô tirando o valor deles, mas me pediram aí algumas referências mais novas, eu tô trazendo algumas referências que pra mim são muito legais. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta por aqui. Eu acho que eu vi a Clarice aí. Clarice, você tá por aí? Eu vi você subindo ali, mas aí depois não tive mais. Se tiver, manda um oi aí pra galera. Já falei de framework, já falei de metodologia, ferramentas para ajudar, já falei também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Cases interessantes de gestão da mudança. Eu acho que tem, assim, isso é interessante falar também, né? Quando a gente fala de cultura de inovação, o índice de sucesso é de 20% nas transformações. Não é pra desistir, tá, galera? Porque não quer dizer que o índice histórico sendo até hoje isso vai ser pra sempre isso. O que eu quero dizer é que é difícil de fazer. Então a gente tem alguns exemplos legais, né? Eu vou citar um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Lego. A Lego, ela era uma empresa que ela teve uma crise porque ela se via como uma empresa de brinquedo, uma empresa infantil. E as crianças não queriam mais brincar de Lego porque elas queriam ficar jogando videogame. Elas estavam ali vivendo numa época muito mais digital, né? E elas queriam jogar videogame e não queriam brincar de Lego. Aí, tentando entrar nessa onda, a Lego lançou um produto chamado Mindstorms, que era um produto de robótica em conjunto com o MIT de Lego, querendo atrair as crianças pro Lego de volta porque ela se via como uma empresa de brinquedos. E aí, o que aconteceu foi que as crianças não foram o público que mais comprou os Mindstorms, foram adultos. E esses adultos começaram a programar os Mindstorms até para fazerem coisas que não eram tão legais assim. E isso assustou a Lego. E aí a Lego foi e tirou do mercado os Mindstorms. E quando ela tirou do mercado, as pessoas ficaram chateadas, tiveram vários fóruns na internet reclamando.
E a Lego começou a repensar quem ela era. Ela começou a repensar a sua forma de fazer produtos, de fazer inovação, de gerar serviços. E aí, ela percebeu que ela era uma empresa muito mais de criatividade do que de brinquedos, de fato. O que ela fez foi criar o que existe até hoje, que é um site chamado Lego Ideas, que ele veio todo atrelado a uma mudança de cultura na Lego, muito bem sucedida, por sinal. E o Lego Ideas funciona como? Eu, você, qualquer pessoa, a gente pode entrar no site e criar um projeto de Lego. Ah, alguém vai te pagar pra fazer? Não, você faz porque é legal. Você faz porque você é geek. Você faz porque você é muito fã de um seriado e você queria um Lego daquele seriado, ou de um filme, ou de um cantor, enfim. Você faz o seu projeto de Lego. Você tem que conseguir 10 mil supporters, 10 mil pessoas que curtam o seu projeto. E aí você, fazendo campanha, divulgando, conseguindo 10 mil pessoas que curtam, a Lego vai procurar os direitos autorais e ela vai tentar produzir aquele produto que você fez de maneira colaborativa, aberta pra ela. E aí ela produz e você não ganha nem o seu produto. E você vai ser o primeiro a ir lá comprar. Porque você tem um produto que você projetou e que virou um Lego de verdade. Você vai comprar feliz e você ainda vai fazer propaganda daquilo pra todo mundo. Olha o quanto isso é genial. Eu tô falando de eu não precisar mais fazer pesquisa e desenvolvimento, de eu já ter o teste de mercado acontecendo, de eu já colaborar com o mercado criando meu produto ou serviço, e de eu já ter validação, porque eu tenho 10 mil pessoas que estão dispostas a gostar daquilo. Então você muda completamente a forma de fazer as coisas acontecerem. Isso é muito, muito, muito legal, né? Eu costumava trabalhar numa construtora que passou por uma grande reestruturação organizacional voltada para a inovação, justamente para recontar uma história que estava manchada por alguns escândalos. E essa reestruturação, ela fez com que a empresa tivesse um super diferencial competitivo e as pessoas se comprometeram de fato porque elas perceberam que não tinha muita opção. Então eu acho, né, o Larry Keeley, que é o autor do 10 Types of Innovation e é meu co-orientador de doutorado, ele fala o seguinte, ele fala que você não pode deixar a inovação ser opcional. E você tem que substituir mitos por métodos. Essas são as duas grandes linhas que esse guru tem quando você fala de inovação. E ele já estudou mais de 200 anos de inovações. Então, isso é muito importante da gente pensar. Vamos lá. Já falei. Cotter é passado? Não, não é passado. Só que pediram autores novos, aí eu falei uns novos. Mas eu gosto do Coração da Mudança, sim. É um clássico, né? Gestão da mudança pode deixar de ser uma área e passar a ser uma competência no futuro das profissões? Ótima pergunta, né? E aqui eu vou no achismo, tá, gente? Porque eu não sou analista de futuro do trabalho. Mas eu acredito que sim. Cada vez mais a mudança vai ser o que a gente chama de trabalho, né? E não a rotina. Então, a gente conseguir lidar bem com mudanças, a gente conseguir atuar bem em ambientes incertos, vai ser cada vez mais importante, né? A gente costuma falar que para tarefas de criatividade, tarefas que exigem visão periférica, a gente precisa de domínio, autonomia e propósito, né? Que são as 3 grandes alavancas que geram engajamento quando eu tô falando desse tipo de solução. O guru Larry Keeley. Maravilhoso. Então é isso, que geram, né, que transformam mitos em métodos. E aí, voltando aqui, futuro do trabalho. Então, domínio, autonomia e propósito. Domínio significa que eu tenho conhecimento do assunto que eu tô lidando. Autonomia, eu tenho um ambiente em que eu posso experimentar, que eu posso testar, que eu posso errar, e que eu posso gerar consciência com aquilo, gerar aprendizado. E propósito significa que eu entendo o motivo maior do que eu para aquela coisa estar acontecendo. Quando a gente fala de tarefas que são relacionadas a esse futuro, né? Porque tudo que é muito procedimentado, a máquina tende a fazer melhor do que a gente, então não adianta a gente brigar com ela. Isso é mais próximo do futuro do trabalho. Eu tive uma professora na Singularity que ela falava o seguinte, só existe um job description, né? Uma descrição de trabalho no futuro do trabalho, que é Creative Adaptive Problem Solving. Realizar soluções de problemas de maneira colaborativa e flexível. Então, não importa se você é médico, arquiteto, engenheiro, ator, no futuro, a gente precisa criar soluções diferentes, porque aquilo que já é as usual, né? Aquilo que já é comum, a máquina vai fazer muito melhor do que a gente, não adianta a gente brigar contra ela, porque ela já é uma realidade.
Essa foi a última pergunta que eu tenho aqui. Falei até babá na cabeça de vocês. Eu queria ver se vocês têm mais alguma pergunta. Se não, a gente finaliza aqui a live de hoje. Agradeço aí imensamente a atenção, os vários comentários. Gente, tentarei salvar. Eu tento salvar desde quando existe esse Instagram. Nunca consegui. Então, tentarei pela milésima vez salvar a live, mas eu não sei se eu consigo. Então, se eu não conseguir, sinto muito. Preciso de apoio nisso, peço há muito tempo apoio nisso. Thaís, tudo bem? Gente, alguma pergunta a mais? Acho que não. Dani! Ai, obrigada, amores! Gente, adoro que eu já conheço várias pessoas que eu não conheço pessoalmente por aqui. Isso é muito legal. Ai, ai. Poxa, Bruna, fica disponível durante 24 horas, então dá pra ver. Você acha que as maiores inovações devem ser necessariamente tecnológicas? Não, não acho. Não acho mesmo. Principalmente quando a gente fala de gestão da mudança para inovação, porque é muito mais gestão, é muito mais pessoas do que tecnologia. Gente, tecnologia é fácil. O problema é gente. Problema não, o desafio é gente. Então a gente precisa... Não adianta nada você colocar tecnologia se as pessoas não estão preparadas para usar aquilo. Por isso que é tão legal. Tá bom? Um beijo. Eu adoro fazer live. Adoro muita interação. Eu e a Clarice, não sei se vocês já perceberam, a gente tá dividindo para não ficar sobrecarregado por causa do nosso dia a dia corrido. Então eu faço uma live a cada 15 dias e a Clarice faz uma live a cada 15 dias. Então a cada 2 semanas tem live por aqui. E o próximo tema que vocês quiserem, mandem aí pra gente. Porque a gente adora interagir, a gente adora quando vocês trazem ideias do que fazer. Paty, na próxima você estará aqui, né? Nada de palminha, não. Tinha que estar aqui. E é isso, gente. A Paty, ela trabalha comigo, essa Otashi que tá ali mandando mãozinha. Ela é responsável de gestão da mudança. Então ela entende muito mais esse assunto do que eu. Provavelmente eu devo ter falado algumas coisas aqui que amanhã ela vai me corrigir. Mas estamos aí aprendendo continuamente, né? Mindset e crescimento. Tô tentando. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Ai, Maria Emília! Te amo! Um beijo pra vocês. E é isso. E nos vemos logo mais. Outra coisa legal, aí falando pra pessoas físicas no Rio de Janeiro, por enquanto. Aí eu tô fazendo um comercial do bem aqui. Na Expo Meu Negócio vai ter um treinamento meu e da Clarice, que é um curso de autoria nosso, né? De conteúdos que a gente vem estudando no mestrado, doutorado, etc. Que a gente gostaria de compartilhar com empreendedores que querem abrir seus negócios e pessoas que querem entender mais de inovação. Chama Inovação de A a Z. Tem aí um link na nossa descrição para poder se inscrever. Quem for do Rio vai ser em outubro. E a gente deve fazer um em agosto em Porto Alegre. Depois eu dou mais detalhes de Porto Alegre. Quem quiser que a gente leve esse mesmo curso para suas cidades, que tiver empreendedores aí interessados, fala com a gente gente leva também. Jesus, não tem problema, fica disponível no mínimo por 24 horas. São Paulo é só chamar nós, gente. Nós estamos aí, ó, disponíveis. Brincadeira, disponíveis não, mas é só conversar com a gente gosta de fazer aula aos sábados, né? A gente, em geral, dá aula sábado, porque a gente adora ficar falando desse assunto, não basta trabalhar, tem que dar aula. Então, se quiserem, só fazer um convite legal que a gente leva o curso pra aí também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!